Fala, meu sexto ano, e aí? Tudo certo? Passado bem a semana? Bom, dessa semana aí teve o dia do estudante, então parabéns para vocês, certo? Mas não tem moleza não, vamos estudar mais um pouquinho, né? Se a gente é estudante, se ganhamos parabéns por sermos estudantes, o que a gente faz? Estuda mais. Bem, hoje é um assunto bem tranquilão, tá? Vocês vão ver aí o vídeo rapidinho e tal, bem tranquilo mesmo, que é a divisão de fração, tá? A divisão de fração é bem simples, certo? Nós vamos usar aí muito da multiplicação na hora de fazer a divisão da fração. Aqui eu coloquei, ó, uma explicação. Como é que a gente divide uma fração? Multiplicando a primeira pela recíproca da outra, da segunda fração, tá? Bom, vamos entender como é que isso funciona? Aqui eu tenho 2 sobre 3 dividido por 4. Primeiro detalhe que a gente tem que aprender quando fala de divisão de fração é o que significa esse traço aqui na fração, tá? Esse tracinho que vem no meio dos números significa que nós temos um número dividido pelo outro. Então, por exemplo, 4 sobre 2 significa que nós temos 4 dividido por 2. Se fosse 6 sobre 3, nós teríamos 6 dividido por 3. Então, esse tracinho no meio da fração, tá? Ele representa uma divisão. Aqui, por exemplo, nós temos 2 dividido por 3. Aqui nós temos 5 dividido por 2, certo? Aqui nós temos 2 dividido por 3 de novo, 3 dividido por 4. Então, esse tracinho no meio da fração, ele representa uma divisão. Significa, uma fração significa sempre que o número de cima está dividindo pelo número de baixo. Então é importante a gente aprender isso, tá? Entender que esse tracinho aqui é um sinal de divisão. O número de cima está dividindo pelo de baixo. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, professor, como é que multiplica a primeira pela recíproca da segunda? O que isso significa? Vamos ver aqui o primeiro exemplo. 2 sobre 3 dividido por 4. Aí vem outro detalhe que a gente precisa entender, que vocês precisam gravar. Sempre que uma fração tiver sem parte de baixo, sem denominador, significa, sempre que um número, né, tiver sem denominador, significa que embaixo está 4 sobre 1. Então, aqui embaixo vai entrar sempre o número 1, certo? Sempre que tiver uma fração dividindo por um número normal ali, a gente vai colocar embaixo desse número normal um 1, tá? Por quê? Vamos entender? O sinal aqui no meio é de divisão. Então pensem comigo, tá? Aqui, eu vou colocar aqui para a gente servir de exemplo. 6 sobre 3 é a mesma coisa de dizer que 6 dividido por 3, certo? E aí 6 dividido por 3 dá 2, ok? Então o sinal no meio é a mesma coisa de um sinal de divisão. Vamos visualizar o 4 ali? Aqui eu tenho 4, certo? Ele não tem parte de baixo, não tem denominador. Sempre que o número não tem denominador, a gente vai colocar embaixo o 1. Por que o 1, professor? Porque o 1 vai acontecer o seguinte. Esse símbolo do meio não é de divisão? Então vai ficar 4 dividido por 1. 4 dividido por 1 dá 4. Então, até aqui é só para entender, não entramos ainda na divisão de fração, só para entender por que de cada detalhezinho, tá? Então, entendemos que o sinal do meio representa uma divisão. Sempre que o número não tiver parte de baixo, não tiver denominador, o denominador vai ser o 1. Como é que a gente vai praticar isso agora? Resolvendo na divisão. Então aqui a gente tinha o seguinte exemplo, ó. 2 sobre 3, 2 sobre 3 dividido para 4. 4 não tem parte de baixo, eu coloco a parte de baixo 1. Agora vamos para a divisão das frações. Eu disse que nós temos que multiplicar a primeira, então eu vou repetir a primeira.
multiplicar a primeira pela recíproca da segunda. Então a gente repete a primeira, bota o sinalzinho de vezes e faz a recíproca da segunda. A recíproca da segunda é o inverso dela. Então, a divisão de fração é sempre a primeira vezes o inverso da segunda. Não tem mistério nenhum. A primeira vezes o inverso da segunda. Simples assim. Certo? Então aqui a gente vai ter a primeira, 2 sobre 3, vezes o inverso da segunda, 1 sobre 4. Vamos fazer? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Fechou? Tranquilo? Não. Precisamos fazer o quê? Simplificar. Como é que simplifica? Divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Dá para dividir por 2? Dá, não dá? Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 12 dividido por 2 vai dar 6. Agora chegou no 1, já é a menor fração possível. Essa é a nossa resposta. Então, a divisão de fração é muito fácil. É só você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vamos ver agora aqui que já é uma fração inteira. Aqui já é uma fração inteira, já é uma fração montadinha, tá? Não precisa colocar 1 na parte de baixo, nada disso. Vamos lá. 5 sobre 2, a gente vai repetir, certo? Vai botar o sinal de vezes. Vai inverter a segunda. Tem 3 sobre 4, a gente vai inverter. Vai virar 4 sobre 3. E aí é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 3, 6. Certo? Acabou? Não. Temos que fazer o quê? Simplificar. Vamos simplificar essa fração? Vou apagar o lado de cá, ó, só para dar para a gente chegar a fração mais para cá, para a gente poder ir. Foi subindo, né? Ó, que legal. Bom, vamos dividindo. Dividir em cima por 2 e embaixo por 2. 20 por 2 deu 10. Embaixo, 6 por 2 deu 3. Dá para continuar dividindo? Vamos ver? Dá por 2? O 10 dá por 2, mas o 3 não dá. Dá por 3? O 3 dá por 3, mas o 10 não dá. Então, não tem como a gente simplificar mais do que isso. Vai ficar 10 sobre 3. Vamos para o nosso último exemplo aqui, dessa primeira partezinha. 2 dividido por 2 sobre 3. O que é que nós aprendemos? Que sempre que o número estiver sozinho, sem parte de baixo, o que é que a gente faz? Coloca o símbolo no meio e coloca um na parte de baixo. Depois disso, é só aplicar a nossa regra. 2 sobre 1 multiplicado pela recíproca da segunda, inverte a segunda, o 3 vai para cima, o 2 vem para baixo. 2 vezes 3 vai dar 6. 1 vezes 2 vai dar 2. Dá para simplificar? Dá. 6 dá por 2, 2 dá por 2, 6 dividido por 2, 3, 2 dividido por 2, 1. Então vai ficar 3 sobre 1, chegamos no 1, não tem mais como simplificar, fechamos. Ok? Então, divisão de fração é muito simples, tá? Tem outro método que a gente chama de método sanduíche, mas a gente não vai conversar hoje não, para não ficar muito confuso aí na cabeça de vocês, tá? Vamos só parar por aqui. Primeiro, como é que a gente faz a divisão de fração? Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, é isso que tem que ficar aqui. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pela recíproca da segunda, que nada mais é do que o inverso. Então, repetiu a primeira, inverteu a segunda, multiplicou e aí fez a redução aqui, a simplificação. Certo?
Fechamos. Lembrando, se o número não tiver parte de baixo, significa que a parte de baixo é um 1. Eu tenho que colocar um 1 para poder repetir uma, inverter a outra, multiplica, vai para o abraço. Tchau, tchau, galera. Abraço.